Bom, parece que dessa vez não é só os torcedores, mas também parte da imprensa, a galera que cobre o Vasco, jornalistas, aqueles que emitem opiniões nas redes sociais. Parece que todo mundo meio que perdeu a paciência com essa janela do Vasco da Gama, porque olha, a crítica está sendo pesadíssima em cima da última especulação que o Vasco aí sondou, que é o Lucas Braga, jogador que o Vasco já tinha especulado lá na época da Seven, voltou a ser pauta no Vasco, ainda mais depois que o Brian Rodrigues jogou no dia de ontem, veio como titular lá no México e deu 2 assistências. E aí, meu irmão, os comentários aqui, bom, pelo menos do Instagram, do Twitter, é pesadíssimo. Tem jornalista aí gabaritado que fala que essa especulação ou essa possível contratação é uma piada. Então, nesta quarta-feira, dia 29/1 de 2025, na parte da manhã, dia de Vasco hoje, nós vamos falar muito, sabe, sobre essa especulação, vamos falar muito sobre a insatisfação do torcedor, vamos falar muito ainda sobre renovação de contrato do Payet, que eu cheguei a dar uma pincelada ontem, também que o julgamento lá da Seven, juntamente com o Vasco, saiu de pauta, demorando ainda mais resolver essa situação para que o Vasco consiga um novo investidor, mas é claro, vou trazer também as prováveis escalações nessa atualização. Vamos trazer também aqui aonde vai passar esse jogo, quem irá apitar, porque independente de tudo isso que vem acontecendo, torcedor do Vasco apoia, torcedor do Vasco está feliz com esse início de temporada, está, mas todos nós sabemos que para os principais campeonatos, Vasco precisa se reforçar. Então, depois da vinheta, nós vamos falar muito sobre isso e, é claro, sempre pedindo a sua opinião, porque o pau tá quebrando e a crítica vai do Marcelo Santana até a diretoria do Vasco da Gama. Vinheta. Fala família, voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 102, quase 103 mil inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado pela sua moral, pelo seu like. Cara, você que acompanha o meu trabalho e você gosta daquilo que nós fazemos aqui, deixa o seu like aí agora, ajuda pra caramba a esse vídeo chegar até mais vascaínos. Inclusive, se chegou até você, é a primeira vez que você está aqui, não esqueça, se gostar também, de se inscrever e ativar o sininho das notificações. No final de tudo, vocês comentem. Eu sei que vocês vão me perguntar, Léo, você não começou cantando? Cara, quem viu a live ontem lá do NTCast sabe que eu estava irritadíssimo e parece que essa irritação não é só minha. Todo mundo, ou grande parte da galera que cobre o Vasco, o grupo do WhatsApp que a gente participa, todo mundo reclamando demais dessa demora do Vasco. São oportunidades que o Vasco está perdendo, são jogadores que o Vasco poderia fazer um esforço maior para poder contratar, que não vem. E aí quando chega um tipo de especulação como o Lucas Braga, cara, a especulação do Lucas Braga, se essa contratação acontecer, me lembra demais do Juan Cruz quando veio jogar no Vasco. Mas para você que chegou aqui agora, além de todos os pedidos, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceira aqui da Inplay. Para você que ainda não nos acompanha aqui no Inplay, para você que nem sabe o que é o Inplay é um game fantasy que você ali vai brincar. Existe uma proximidade de 10 perguntas que quem mais acerta acaba fazendo o seu Inplay. E, Léo, o que isso daí me traz de benefício? Primeiro, o Inplay é uma plataforma totalmente gratuita. Vou deixar o link aqui na descrição e também nos nossos comentários fixos. Você não gasta um centavo e ganha 1.000 moedas. Essas 1.000 moedas você vai poder participar dos campeonatos. E esses campeonatos vão te dar muitas moedas, como esse daqui, ó, do Girona versus o Arsenal, está pagando 300.000 moedas. 300.000 moedas, se você fizer a boa e chegar nesses números, você pode pedir um Inplay para transformar as suas moedas em dinheiro de verdade.
300 mil moedas equivalem a R$300. Para cada campeonato, é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, e você, além dessas possibilidades, Léo, mas se eu não tirar nem primeiro, segundo, nem terceiro, não importa, você tem lá a sua bolsa de moedas, conforme você vai acertando, você vai juntando moedas no final de tudo ali, quando chegar a 50 mil moedas, eu acho que de R$50 para lá você já pode começar a sacar, e o Inplay tem 3 dias para poder colocar esse dinheiro na sua conta. Você ganha moedas também com um rank, para quem brinca todo dia no Inplay, que fica melhor ranqueado, ele tem ali o direito de repente, tirar até 10 mil moedas. Tem os snaps, tem todo dia ali aquele planozinho fidelidade que você consegue tirar 250 moedas e ainda tem os comerciais. Ou seja, você não gasta R$1, você ganha moedas a rodo para poder se divertir dentro do Inplay e no final das contas você ainda sai com dinheiro de verdade. E não é mixaria não, tá? De R$50 para lá. Então, tem uma galera aí fazendo a boa no Inplay. Logo mais, na nossa live direto de São Januário, nós vamos aqui fazer o nosso campeonato do Inplay. Agora, para mim poder seguir, se lembra que ontem eu falei no vídeo da tarde que aquela liminar que seria julgada teria sido adiada? Pois bem, tá aqui, ó. O julgamento da liminar previsto para, no caso hoje, né? Essa notícia é de ontem, para amanhã foi retirado de pauta. Informações apontam que a 777 solicitou prazo devido à troca de advogado. Seguimos, acompanhando os desdobramentos. E aqui está o processo. Lá a galera do podcast fez a boa, trouxe todo o processo para a gente poder, no caso, acompanhar. E aí vamos ver para quando que será marcado esse novo julgamento. Muita gente tem a previsão que aconteça para a semana que vem. Vamos continuar acompanhando a galera do podcast também. Se você não é inscrito no podcast, se você ainda não segue o podcast lá no X, faça isso. Os caras estão sempre também em cima da notícia. E para mim poder seguir aqui, ó, o jogador Leandrinho já foi anunciado lá no Al-Shabaab. Inclusive, eu cheguei a cogitar uma possibilidade da falta de liberação da CBF, porque o jogador está prestando serviços à seleção brasileira sub-20 nesse sul-americano. Isso aí poderia ser um empecilho para negociação melar, mas não, o Al-Shabaab já de forma oficial, não vou deixar o vídeo aqui que pode dar direitos, mas o Al-Shabaab de forma oficial já anunciou o Leandrinho lá, pelo menos no seu clube, ficará até o final de junho ou até o início de junho. Quando terminar o Campeonato Árabe, ele volta para cá. E o Vasco aí pegou uma filipeta, toda a negociação, já expliquei muito sobre isso, chega a valores ali de 5 milhões de reais. Para ficar 3 meses lá, claro, o clube vai poder depois fazer uma proposta, o Vasco não fixou o passe, inclusive o Vasco pode colocar o valor que quiser no menino e quando terminar o empréstimo pode também trazer de volta. Bom, vamos ver o que vai acontecer com o Leandrinho agora no mundo árabe. E para mim poder seguir, ó, como o Pedrosa afirmou nessa semana, o Vasco aguarda propostas chegarem para emprestar ou vender o jovem argentino. Estamos falando aqui do Esforza. Lohane Chaves apurou com o staff de Esforza, que confirmou que, no momento, existem sondagens vindas de diversos clubes. O argentino despertou grande interesse no mercado. No entanto, não há nenhuma negociação em estado avançado, nem para empréstimo, nem para compra. Os próximos dias podem ser cruciais para uma negociação. Vamos ter que aguardar para ver se vai rolar realmente essa negociação, mas o Esforza é um jogador, tudo indica que o Vasco não vai contar para 2025. Está tentando um clube, tanto que compre, que o Vasco consiga tirar o que colocou no jogador, ou até mesmo ali poder emprestar aquele passe fixado para o Vasco, que seria o mundo perfeito. E em falar em mundo perfeito, tá aqui uma informação que vem lá do Atenção Vascaínos, e ali o Mumuzinho da Colina repercutiu. Payet deve continuar no Vasco. O meia francês aceitou a ideia de renovar o contrato até dezembro. O salário que ele receberia até maio será ajustado no novo acordo. O camisa 10 mostrou vontade de ficar e entendeu o momento do clube. Então o Payet, ele vai aceitar diluir o seu salário que ele tem até maio, que chegam ali aproximadamente a 7 milhões e meio, ele vai diluir isso, em vez de receber em 5 meses, vai receber em 12 meses e vai ficar até o final do ano, vai jogar essa temporada. Payet também é fominha,
se identifica demais aqui no Vasco e pretende ficar. Tomara que consiga, tá, o Vasco. Essa negociação seria importante, até porque, como nós já dissemos no vídeo passado, tudo aquilo que o Vasco vem especulando, vem melando. E aqui é mais uma informação, e a curiosidade é do Leon Lacenda. É quase um Léo Lacerda, lá do México, né? Olha, vou te contar, mas a notícia não é boa, tá bom? Olha. Miren, tengo información de último momento. Brian Rodríguez se queda en América. El uruguayo no va a salir a Vasco da Gama, más allá de que el equipo brasileño ha impulsado durante más de una semana una negociación que no va a llegar a buen puerto, me dicen a mí desde Coapa, por el hecho de que la oferta es muy baja del equipo brasileño. Entonces el Rayito es un jugador indispensable hoy por hoy en América. De hecho, si sale un jugador no formado en México, la idea de la directiva es traer un reemplazo que pelee la posición com Brian Rodríguez. Então, quer dizer, aqui categoricamente, o jornalista que cobre o futebol mexicano, se eu não me engano, ele é da ESPN, lá do México, ele vem dizendo que o Vasco não vai conseguir retirar o Brian Rodríguez do América do México, devido aos valores que o Vasco apresentou, vem mais de uma semana negociando, valores baixos, e tudo indica que o jogador permanecerá, bom, no futebol mexicano. Depois disso, vem aquele filme de terror, porque o Vasco sai de especulações desse status para vir bem baixo. E diz assim, pelo menos lá no News Colina, quer ver? Bom, desculpa, vamos lá. Vasco tem interesse, deixa eu ver se eu tô gravando aqui, assim. Vasco tem interesse no atacante Lucas Braga dos Santos. O Cruz Maltino encontra concorrência do Vitória, que já enviou uma proposta de compra e está na frente no negócio. Por parte do Vasco, houve uma sinalização por um empréstimo pelo jogador. No entanto, o Gigante da Colina não fez uma nova procura nos últimos dias. O técnico Fábio Carille gosta do jogador e quer contar com um atleta no elenco. E olha isso, ontem nós discutimos bastante porque chega a ser contraditório. O Lucas Braga, ele é emprestado para a segunda divisão japonesa exatamente no ano que o Carille chega para ir naquela retomada do Santos para voltar à primeira divisão. No dia 1º de janeiro de 2024, se não estiver enganado, ele sai do Santos e ele é emprestado para o futebol japonês. Só que em 2024, no dia 19 de dezembro, na verdade de 23, o Carille, ele é contratado. E dizem que ele gosta do jogador, mas ele permitiu a saída do jogador para jogar no Japão. Quer dizer, o jogador não servia para o projeto que ia levar o Santos de volta à primeira divisão com o Carille, mas serve agora para o projeto do Vasco na primeira divisão, cheio de competições importantes. E isso daí está contraditório. Se eu tiver com o Carille, eu vou perguntar. Mas olha só, o Vasco estava tentando também empurrar algumas barangas lá para o Santos, porque a possibilidade de empréstimo do jogador, o Vasco também poderia, no caso, sugerir uma troca. E aí o Santos iria escolher ali um leque de opções para, de repente, trocar pelo Lucas Braga. Jogador de 28 anos, que jogou a Liga, a segunda divisão japonesa, e cara, é incrível, que eu tive vendo no Transfermarkt, ele não consegue terminar 90 minutos jogando, ou seja, ele sempre sai antes de terminar o jogo. Poucos jogos aqui, ele conseguiu fazer 90 minutos, e inclusive no Santos, que ele jogou também em 2023 sim, na primeira divisão ele também não conseguia. E o mais bizarro é que esse jogador, ele já tinha sido procurado pelo Vasco na época da 777, lá por volta do dia 29/3 de 2023, o Vasco tentou a contratação via Seven, 4 milhões de dólares era o que o Santos pedia pelo jogador. E ali a Seven, né, que também não paga ninguém, era mais uma baranga que ia ficar aí, igual o Serginho, que o Vasco acabou de se livrar, que chegaria e hoje nós estaríamos todo enrolado. 4 milhões de dólares, na época a Seven não quis fazer esse investimento. E como eu disse, você acaba de dispensar o Serginho e você vai arrumar sarna para se coçar
com o Lucas Braga. Mas aí, de repente, você vai achar que é só eu que tô aqui cornetando, criticando. Porra, Léo, o cara não veio. Irmão, vai lá buscar os números. Um cara que jogou a segunda divisão do Japão e não consegue fazer 90 minutos, tendo 28 anos, desculpa, cara. E outra coisa, rapaz, você pega o nível das especulações, você sai de um Brian Rodrigues, e já eu vou te mostrar mais algumas coisas aqui a respeito do Brian, e você vem para um Lucas Braga, que pro Carille, cara, eu tô muito curioso para saber, Carille, por que você deixou então um jogador que você gosta ir embora pro Japão para jogar uma segunda divisão e agora você quer trazer ele de volta pro Vasco para jogar uma primeira divisão numa posição que é carente, que você falou, olha, para compor elenco nós não queremos para chegar e ser titular. Para compor elenco é melhor ficar com aquilo que nós temos hoje, que só assim não enche o elenco. Tu falou isso e não tem uma semana. E agora... Bom, a especulação que surge é que você gosta do jogador. E eu queria realmente saber se você gosta ao ponto de trazer ele e botar também a sua poupança na janela. Porque, ó, se liga nos torcedores. Tá podendo criticar a gestão ou os passadores de pano vão reclamar? Aqui já foi logo o Sonic Vascaíno, que já deu uma cornetada. Mas olha, o Sonic Vascaíno é uma página irreverente, que sempre faz uma piada, é uma página que usa muito sarcasmo. Tá bom. Fernando Campos, Grupo ESPN, Disney. O Vasco cogitar Lucas Braga é uma piada. O Carille pediu, problema é dele. Depois ele sai e fica lá o ativo para o clube administrar. Não faz sentido gastar dinheiro com quem não vai ajudar. Ou fecha com quem vai agregar ou não contrata. É só ver o futebol para ter certeza que essa opção é inaceitável. Porra, cara, isso aqui é um cara profissa do mundo do futebol que trabalha, porra, numa emissora gigantesca. Já falei, o dono de Campos é Vasco. E ele mandou, o Carille pediu, o problema é dele. Vai embora daqui 3 meses, 6 meses. Quem é que não se lembra? Não, Ramon Dias falou que o Zé Gabriel tem que renovar. Se lembra? Renovou 2 anos, 500 mil mês e uma luva a ser paga ainda de 3,5 milhões. Mas tudo bem, vamos continuar. Isso aqui é o Garone. Garone, quando viu a informação, olha o emoji, irmão, ó. Tá vendo o emoji? É melhor até eu ficar calado. Só que tem outros que não conseguem ficar calado, igual o Helder Flores. Segundo o bagre especulado nessa semana, que botam na conta que o Carille pediu. Se ele pediu, e daí? Só faz sentido trazer jogador se o atleta encaixar no projeto do clube. Treinador sai e não leva o jogador junto. Porra, mano, e é exatamente isso. E aí eu vou fechar, tá? Eu vou fechar. As negociações do Vasco para o ataque oscilam entre jogadores caros que sabemos que não virão e jogadores bagres que nós não queremos que venham. Nessa o tempo passa. Se continuar assim, vamos novamente encerrar uma janela sem conseguir suprir uma óbvia lacuna no elenco. Porra, perfeito, cara. Mas, Léo, porra, Léo. Aqui, ó, a cobrança também é direcionada a Pedrinho e Felipe, a cor da diretoria, porque primeiro o Nils Colina foi lá e mandou: alô, Marcelo Santana, o campo está gritando sobre a necessidade de pontas. Cara, não é possível, tá todo mundo falando a mesma coisa e o Vasco continua alongando, e você ficando irritado, você ficando nervoso, e aí você vê que não é só uma questão aqui do canal na torcida vascaínos. Eu poderia separar mais uns 20, poderia ler mais uns 30 comentários aqui, mas beleza. Aí você olha pro Brian Rodrigues, que ontem entrou no time titular, estava fora do time lá do Jardim, aí ontem foi de novo escalado como titular, e o cara simplesmente deu 2 assistências. E essa primeira assistência aqui, ó, vou abrir aqui a tela, ó. Essa primeira assistência aqui é esculacho, mano. Olha a velocidade do cara. Requiere el esfuerzo del jugador. A veces... Se liga. Saiu atrás.
Olha isso. Tô pausando para não dar direitos autorais. Ó. 0-0 América do México com 15 minutos. 1-0 assistência do Brian. Ah, Léo, tudo bem, mas e aí? E aí que ele fez de novo, né, irmão? Foi lá e deu outra assistência. Ó o passe. Olha a visão de jogo, ó. Esse aqui teria sido o terceiro gol do América do México, que venceu o Atlético São Luís lá pelo Campeonato Mexicano. Aí eu fui botar essa postagem lá no meu Instagram. Deixa eu dar uma atualizada. E aí você vai no comentário da postagem, é isso aqui que você vai ler aí, ó. Aí, ó. Vou passar aqui bem devagar, vou aumentar aqui, ó. A galera aí, boladaça. Todo mundo, sabe, cobrando, porque não tem cabimento, cara. O Vasco continuar ainda nessa enrolação para poder contratar um jogador de lado de campo. Uma carência urgente que o Vasco tem, o tempo vai passando e o Vasco não contrata ninguém. Então, tudo bem, vamos falar do jogo de hoje, mas não podemos também fingir aqui demência com isso que vem acontecendo, porque muito se reclamou da demora do Paulo Brax na época da Seven. Cara, não está sendo diferente não. E o pior é que o Vasco, como eu disse, sai de uma especulação assim para especular uma aqui. E isso deixa o torcedor muito puto. Já não bastasse isso tudo, ingressos, tá? Para Vasco e Fluminense, lá em Brasília, giram em torno de R$205 a R$342 a inteira. Então, se você não tem direito a meia, é isso que você vai pagar para ver o Vasco da Gama, de repente com o Lucas Braga da vida. E olha só, você acha que a vida também da galera de Cariacica tá diferente? Não tá não, porque lá no Espírito Santo os ingressos giram em torno de R$136 a R$273. Aqui no Rio, os ingressos giram em torno para o jogo de hoje de R$80 arquibancada e R$140 sociais. E já foram vendidos lá para o Kleber Andrade, pelo menos a última atualização, mais de 15 mil ingressos. Já para São Januário, já tinham sido comercializados mais de 8 mil ingressos. Então, quer dizer, o torcedor do Vasco vai num lugar, vai no outro. Eu acho que no Kleber Andrade vai dar muito mais torcedores, que vai dar até mesmo aqui em São Januário, porque a galera off-Rio quase não tem o prazer de ver esse time jogar. E para mim poder seguir, hoje é dia de Vasco, hoje é dia de enfrentar o Maricá. Esse jogo acontece às 19 horas. E olha só, alguns meninos da base, como o Lucas Zucarello e também o Eudes, vão estar entre os relacionados, de repente até no banco de reservas. É o Carilli aí tentando dar movimentada no elenco. Existe uma especulação que o Vasco vai vir com um time misto. Essa especulação vem lá do Lucas Pedrosa, que diz assim: de acordo com o Pedrosa, o Vasco deve enfrentar o Maricá amanhã com o time mesclado. Paiê, Hugo Moura, Cocão, Pumita, Max Domingues, Souza e Vitor Luiz podem ser relacionados para a equipe titular. Enquanto isso, Léo e o Verrete devem ser mantidos, ou seja, os dois são bem fominhas e não querem aí dar a oportunidade para o azar. Então, quer dizer, essa daqui é a informação do Lucas Pedrosa. Segundo o que especulou lá o GE, o Vasco vai vir completo. A provável escalação do GE é a seguinte: Léo Jardim, PH, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair Tietê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. Essa é a especulação que vem lá do GE. E aí eu queria saber da sua opinião, qual dos dois acertaram. Aqui também tem uma provável escalação do Maricá, que seria o Dida, mas não é o Dida, tá? Esqueça. Magno, Misael Monteiro, Felipe Carvalho e João Vitor. Ramon, Vinícius Mateus, Gutenberg e Valber. Denilson e Sérgio Mendonça seria o time, ou será o time do Maricá para esse jogo de hoje. Agora o quadro de arbitragem tá aqui, ó, o Wallace Rogério Rufino é o soprador de apito, Daniel de Oliveira, juntamente com o Wallace Miller, são os dois assistentes,
E lá o VAR é o Paulo Renato Moreira da Silva. Então, quer dizer, não adianta querer opinar sobre a arbitragem, a gente conhece muito do Campeonato Brasileiro, mas que os caras consigam fazer um bom jogo. Agora, essa TV passará aberta na internet? Não. Internet fechada, Sport TV Play e também Premier Play. E você vai conseguir ver também lá na Sport TV, na sua assinatura, e também no Premier. Mas se não tiver, aqueles linkzinhos maravilhosos podem te ajudar. Agora, áudio Vasco TV, rádios, inclusive aqui no Na Torcida Vascaínos, nós estaremos ali com uma transmissão diferente, mais uma reação para poder ali fazer aquele lado do torcedor. Já falei, narração só no final do Campeonato Carioca e no início do Brasileiro. Por enquanto a gente está em corte, como é que é? Corte de gastos. Tá ruim aí, né, meu irmão? Início do ano não tá fácil para ninguém e nós vamos aqui fazer aquela contenção de despesas. Mas, contudo, cara, a minha expectativa, se o Vasco vier com o time titular, é de novo uma goleada, não conto menos de que 3-0. Léo Maricá é o atual líder, não importa. Se o Vasco vencer, o Vasco ele chega a 12 pontos, começa a abrir vantagem, claro. Se vier com um time misto ali mesclado, eu já acredito de repente nos 2-0, 2-1, até porque, né, rapaz, não dá para confiar muito numa zaga. Desculpa, tá, Souza? Aqui tem o Souza, a gente viu a última vez que o Souza atuou aí, como é que foi. Mas, claro, a expectativa é gigantesca. O Vasco joga em São Januário, às 19 horas, diante da sua torcida, e independente de quem vá a campo, o Vasco tem a obrigação de vencer. Contudo, eu queria muito saber da sua opinião, principalmente essa grita aí forte dos torcedores, dos influencers, dos jornalistas, até nossa aqui. Tem motivo? O Vasco realmente tem que buscar jogadores melhores. Essas especulações aí acabam irritando. Tem essa situação do Brian, que o Vasco foi lá também, especulou, e parece que não vai vir. O cara estava voando ontem, tá bom? E pra gente poder finalizar, eu queria saber do esforço que não vai ser utilizado, o Payet que deve renovar, e ainda vamos aqui dar aquela analisada. Se o Vasco consegue vencer essa partida, não consegue vencer, porque rapaz, olha, esse julgamento aí, eu tô muito curioso para saber quando é que ele vai sair. Contudo, vamos colar hoje conosco aqui a partir das 17h30 até as 18 horas essa live acontece, transmissão direta de São Januário, e depois os nossos jornalistas, o Deco da Colina e também o Amadeu, estarão lá na sala coletiva de imprensa. Eu não sei se vai dar para fazer uma pergunta também ao Carilli sobre o Brian Rodrigues e sobre a especulação do Lucas Braga, que vai fugir do contexto, porque essas coletivas pós-jogos são para falar dos jogos, entendeu? Então, vamos ver, né? Mas se alguém ali for ousado e deixar um gancho, ou se também o Deco e o Amadeu perguntar, eu acho honesto, tá? Porque o Vasco tem que definir essas contratações. Tá difícil, meu irmão, essa enrolação toda e não vem ninguém, e é claro que isso deixa o torcedor irritado. Mas, contudo, hoje é dia de Vasco, mas tô irritado, irmão. Não quero, cara, não dá pra mim vir aqui ser um personagem. Vou ficar aqui cantando. Eu tô puto da vida, principalmente com essas especulações aí que, com todo respeito, cara, pra trazer esse tipo de jogador, deixa quem tá. Fui, galera!